E como prometido, eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história, o porquê que eu decidi compartilhar mais da minha vida e do meu conhecimento. Pra quem me conhece bem, sabe que eu não gosto tanto de me expor, nunca gostei, mas ao mesmo tempo eu acredito muito em propósito e que quando a gente passa por algumas coisas, descobre algumas coisas, é importante compartilhar. E até o final do vídeo você vai entender bem tudo isso, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Caroline Sturaro. Eu sou formada em teologia e coach comportamento humano e sou uma psicanalista em formação, tá bom? E hoje eu vim aqui para contar para vocês como que eu decidi fazer essas faculdades, o que aconteceu, um pouco da minha história, para que você esteja mais a par de tudo isso. Tudo começou quando eu era mais nova, né? Quando eu era criança, começo da adolescência. Eu acredito que ali foi quando eu comecei a ter consciência de algumas coisas que me trouxeram até aqui. Uma delas foi que eu fui criada e eu cresci dentro da igreja evangélica. E eu ouvia muito, sempre ouvi dentro e fora da igreja das pessoas, que se eu encontrasse Jesus, ou as pessoas encontrassem Jesus, encontrassem Deus, fossem para a igreja, todos os problemas delas estariam resolvidos. Eu pensava, poxa, mas como que os problemas das pessoas vão estar resolvidos se os meus não estão, né? E eu ouvia muito, você vai orar e tudo vai se resolver. E eu orava e nada resolvia. E eu falava, opa, tem alguma incoerência aqui. E o mais triste em tudo isso é que eu olhava à minha volta e eu via muitas pessoas frustradas. Pessoas com casamentos frustrados, vidas frustradas, saúde detonada, tudo errado. E eu falava, tem alguma coisa errada nessa história. E aí, eu fui crescendo, né, ouvindo isso e vendo essa incoerência. E quando eu questionava, eu ouvia muito tipo, isso aí é dúvidas de uma adolescente meio rebelde. Dentro da minha casa, não. Minha mãe, meu pai sempre me deu muita liberdade para questionar. Mas fora, no ambiente da igreja mesmo, eu sempre fui muito podada. E eu falava, tem alguma coisa errada e me sentia culpada e comecei a achar que o problema era eu. E aí, quando eu fiz 19 anos, eu casei e me mudei para os Estados Unidos. E eu falei, bom, agora estou eu, né, solta no mundo, livre, mas eu preciso me encontrar nesse mundo de meu Deus. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui estudar teologia. Porque eu pensei assim, se eu for estudar teologia, eu vou entender a história da igreja, eu vou entender alguns porquês, algumas coisas. E embarquei nessa aventura de estudar teologia por uma busca pessoal mesmo, por desvendar esses mistérios. E num primeiro momento foi ótimo ter me mudado para os Estados Unidos. Mas, pouco tempo depois, eu perdi o meu apoio emocional, né, a base ali, minha família, meus amigos. Estava num outro país, uma outra cultura, uma outra língua. Recém-casada. E não entendia nada da vida. E foi muito difícil. Passei por várias situações com pessoas no trabalho. Trabalhava muito, muito, muito. Comecei a comer muito mal. Dormi mal. E aí, eu entrei num estado depressivo muito, muito forte. E neste exato momento, foi uma grande virada de chave na minha vida. Porque, como eu comecei falando no vídeo, eu não acredito que para a maioria das pessoas vai ter um momento, vai ter uma situação, um livro que você leu, um filme que você assistiu que vira uma chave na sua cabeça e tudo muda. Não tem, geralmente não tem. São N fatos que vêm acontecendo e que vão te levando por aquele caminho. E comigo foi exatamente assim, né? Eu cresci ali dentro, tendo essas dúvidas, vendo essas incoerências. Me mudei para os Estados Unidos, comecei a faculdade. Dentro da faculdade comecei a desmistificar um monte de coisa, entender um monte de coisa. O que foi muito bom para mim. Para mim, assim, o conhecimento foi extremamente libertador. E aí, nessa época, apesar de estar vivendo uma fase física e emocionalmente muito difícil,
Foi exatamente nessa época que eu comecei a entender, poxa, na verdade, o que acontece é que a vida inteira eu fui ensinada a ter um caráter cristão. Isso é extremamente importante, muito válido, não vamos anular isso, mas tem a página 2 dessa história, né? Tem um depois disso aí. Porque a espiritualidade, ela é extremamente importante. Mas nós vivemos num mundo físico, num mundo que não é somente espiritual. E a gente fala muito só do espiritual dentro da igreja, né? E aí eu comecei a entender que eu tinha um caráter cristão, mas que eu não vivia princípios cristãos. E eu levava minha vida de qualquer jeito e simplesmente queria algo dos céus, né? Então eu comia super mal, não fazia exercício, dormia mal e queria ter uma saúde maravilhosa, né? E orava, Deus, cura meu estômago, e lá, comendo Burger King, e tomando refrigerante, e comendo doce, sorvete, e orando. E aí eu comecei a entender, eu falei, poxa, o que acontece é que eu não vivo princípios. E aí eu vou fazer um parênteses aqui do que são esses princípios. Os princípios, vamos imaginar um jogo de tabuleiro. Quando a gente compra o jogo de tabuleiro, a primeira coisa que a gente faz é ler as regras do jogo. Porque como que eu vou ganhar um jogo que eu não sei nem as regras? E é basicamente isso. Os princípios são as leis, são as regras para você ter uma vida de sucesso, para você ter uma saúde de sucesso, para você ter um relacionamento de sucesso. O problema é que a maioria de nós nem sabe que essas regras existem. Eu até naquele momento não sabia. E nesse exato momento, eu vivendo um momento extremamente depressivo, descobrindo isso, eu morava num estado muito frio. Então eu saía de casa, eu tinha que catar pá pra arrancar neve da volta do carro. E o meu marido viajava muito a trabalho. Então eu ficava muito sozinha. Então sozinha num estado cheio de neve. E detalhe, eu sou uma pessoa que eu sou muito influenciada pelo clima. Então, se tiver muito frio, se tiver muito nublado, isso influencia demais o meu humor. Tem pessoas que não são assim, mas eu sou uma pessoa que tenho essa tendência a o meu humor mudar conforme o clima que está à minha volta. E aí vocês imaginam, olhar pra fora, e é lindo ver neve, gente. É lindo, mas assim, você morar num lugar que você vai andar e tem neve até o seu joelho, assim, é bem complicado. E eu detesto o frio, também tem isso. E aí, pra mim, era muito difícil, muito difícil. Juntou tudo isso e eu estava mal. Eu comecei a ter um problema sério de gastrite. Então, eu comia, chegava à noite, passava mal, dor de estômago, muita canseira, não dormia bem. No outro dia, mais cansada ainda. E isso foi juntando com o emocional, com tudo que eu tava vivendo, eu comecei a passar muito, muito, muito mal. E aí eu fui no médico. E eu cheguei no médico, falei, olha, eu tô mal, eu não tenho dormido bem, tô cansada, dor de estômago. E já logo falei pra ele, ó, o senhor me receita um omeprazol, porque como diz o ditado, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Falei, o senhor me receita um omeprazol e vai ser tudo lindo, né? Aí o médico falou assim, escuta, vem cá um pouquinho, senta aqui, vamos conversar umas coisas aqui, porque esse médico, na verdade, gente, foi assim, um anjo de Deus na minha vida, vocês vão entender por quê. Ele falou, olha, na verdade, você, né, tá com esse problema, como é sua rotina, né? Ele perguntou a primeira coisa, né? Perguntou como que era a minha rotina, como que era a minha alimentação. E aí eu vou contar aqui um fato pra vocês. Nessa época eu trabalhava tanto, que todo dia eu e o Guilherme, o meu marido, a gente comia Burger King. A gente pegava um combo que é $5 e vinha 2 lanches, 2 negocinhos de batata ou cebola frita, 2 refrigerantes, 2 milkshakes e ainda vinha... e a gente pedia um negocinho de nuggets, que vinha acho que uns 10 nuggets por $1. Então dava $6 na nossa ordem e esse era o nosso almoço todo dia. E de café da tarde, a gente às vezes pegava uma ordem que vinha só um lanche e um refrigerante por $3, por exemplo. Isso foi antes da pandemia, tá, gente? As coisas eram bem mais baratas, mas esse era o meu almoço e o meu café da tarde. E a minha janta não fugia muito disso também. E eu comentei com o médico, expliquei pra ele, ele falou, olha, você não tem problema nenhum, minha filha. Você tá ótima,
Você não tem colesterol, você não tem pressão alta, você não tem nada. Você tem duas coisas: má alimentação e falta de exercício. Ele falou, eu vou te dar duas opções. Eu posso te encaminhar para um psiquiatra, para ele te dar remédios, porque a sua indisposição, ela não é necessariamente física por um problema físico, mas é essa questão psicológica de você, e tudo isso está interligado. Ele falou, então eu vou te dar dois caminhos: te encaminhar para psiquiatra para você tomar remédio, ou eu vou te dar aqui um plano de 30 dias, que você vai seguir a risca, e você vai voltar aqui daqui 30 dias e vai me dizer como você se sente. Eu, obviamente, não queria ir pro caminho de tomar remédio, enfim. Eu falei, tá, me dá esse plano aqui, vou seguir o plano. Ele me deu um omeprazol sem vergonha, que eu acho que aquilo lá era placebo, porque eu tomava e não resolvia. Mas comecei a fazer. Aí cheguei em casa, fui ler as recomendações. Nada de fritura, nada de doce, de açúcar, nada disso, nada daquilo. E assim, não podia comer nada, basicamente, que fosse artificial, que tivesse açúcar. E eu falei, lascou. E vários alimentos, mesmo alimentos saudáveis, que eu não podia por conta da acidez do alimento, enfim. E aí ele me passou, você vai ter que fazer exercício. E eu falei, cara, estou no fundo do poço. Eu tenho duas opções: a morte ou isso. Porque eu não tinha mais pra onde ir. Emocionalmente esgotada, fisicamente no pior estado que eu já havia estado. Não tinha, gente. Se ficar, como é aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Não tinha o que fazer. Aí eu falei, bom, vou fazer o que tá aqui e vou confiar nesse médico. Aí fui e fiz 30 dias. Gente, 30 dias depois aconteceu um milagre? Não. Não aconteceu um milagre. Porém, eu estava muito melhor. Eu tinha emagrecido ali o quê? 1 quilo? Mas essa nem era a minha preocupação inicial. Mas o meu estômago estava melhor, eu estava dormindo bem, eu já me sentia melhor fisicamente falando. Aí voltei lá. Ele falou, ok, agora eu vou te dar uma vitamina C, uma vitamina D, e você vai continuar o que você está fazendo. Aí eu falei, bom, entendi que o meu problema não é tomar remédio, não é nada. O meu problema é o meu estilo de vida. E aí eu comecei a mudar o meu estilo de vida. E aí eu me lembro que eu comecei a sair pra caminhar todos os dias com meu marido, e fazer alguns exercícios, comer muito melhor, mas muito melhor do que eu estava comendo. E fui mudando aos poucos as coisas, mas eu fui vendo resultados. E eu fui entendendo que eu estava saindo do meu estado depressivo. E eu falei, meu Deus, o meu estado depressivo, ele não estava somente ligado a uma questão emocional. Ele estava ligado aos meus hábitos, porque nada além dos meus hábitos havia mudado. Meu marido continuava viajando, ainda estava inverno. Eu me lembro que a minha mãe veio me visitar, e quando eu entrei lá no aeroporto para encontrar com ela não me reconheceu, de tão acima do peso que eu tava. Eu falei, misericórdia, eu preciso mudar a minha vida. E minha mãe veio. Minha mãe me pegou bem nesse começo de transição. Ela participou um pouco disso comigo. E eu, assim, entrei num programa de mudança de alimentação e tal, com uma nutricionista, extremamente rígido. Mas eu quis que fosse rígido. Porque eu falei, cara, palhaçada. Até agora eu não tive no controle da minha vida. Então não tem nada de meio termo. Gente, isso foi uma decisão pessoal que eu tomei, tá? Hoje eu nem recomendo isso. Mas eu estava assim, tão numa estafa, tão chateada, tão irritada comigo, que eu falei, cara, eu vou pro radicalismo. E eu fui pro radicalismo. Só que tem um detalhe, o radicalismo ele não dura muito tempo, tá? E eu consegui me manter firme por 3 meses, que era o meu propósito, tá? Nesses 3 meses eu perdi 10 quilos, muita coisa mudou. A gastrite é algo que não tem cura, porém, se você tiver uma alimentação controlada, né, você consegue se manter ali muito bem, e eu consegui fazer isso. E eu mudei totalmente o meu estilo de vida. Comecei a me exercitar, dormir bem, dormir cedo, várias coisas mudaram. Aí eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, isso foi há 2 anos atrás.
Quando eu comecei, num primeiro momento eu tive uma mudança radical de vida, porém, como eu disse, isso não se sustenta. E logo depois eu voltei aos hábitos antigos. Nunca mais, e assim, pra não dizer nunca mais, desde lá eu devo ter comido Burger King umas 2 ou 3 vezes. Mas eu sempre evitei. E desde lá, os meus hábitos, eles vêm se consolidando e melhorando aos poucos. Então lá atrás eu ainda comia muito doce, por exemplo. Vira e mexe, eu tomava a decisão de comprar um chocolatinho, tomar um sorvetinho, sempre. Hoje, isso acontece muito menos, mas muito menos. E aí eu fui entendendo, tá, eu tive esse primeiro momento, essa explosão de mudança, mas agora eu preciso trazer isso pra realidade e adaptar isso pra minha vida. E aí foi quando eu comecei a fazer a minha segunda faculdade, que foi a faculdade de coach comportamento humano, porque eu precisava entender o que estava errado no meu comportamento para eu conseguir melhorar, mudar e, de fato, tornar concreta essas mudanças. E aí foi nesse momento que eu comecei essa segunda faculdade e tudo que eu aprendi eu aplicava na minha vida. E aí eu fui entendendo mais sobre princípios, entendendo mais sobre comportamento, sobre mentalidade, lendo, estudando, e a minha vida começou a mudar. E aí, quando a minha mãe veio, e logo em seguida a minha sogra veio, e o meu sogro veio, e meu pai veio, eu comecei a ver que a minha mudança estava afetando a vida das pessoas à minha volta. Quando eu morava em Ohio, que é esse primeiro lugar que eu comentei com vocês, o meu marido comia muito mais doce do que eu, e muito mais errado do que eu. E hoje, ele quase não come doce. Ele transformou a vida dele, a alimentação dele, por conta da minha transformação. A minha mãe veio pra cá e aconteceu a mesma coisa com a minha sogra. E aí eu falei, poxa, olha que legal, as minhas atitudes estão afetando as atitudes das pessoas à minha volta. A minha transformação está transformando a vida das pessoas à minha volta. E foi nesse momento que eu falei, bom, eu vou terminar minha faculdade. Quando eu acabar minha faculdade, eu vou começar a compartilhar com as pessoas tudo isso. Porque se transformou a vida do meu marido, da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe, do meu pai, isso pode começar a transformar a vida de outras pessoas. E aí eu também comecei a perceber que amigos, pessoas que vinham me visitar, tinham suas vidas impactadas pelo meu estilo de vida. E eu falei, opa, tá aqui o meu propósito. E no meio de tudo isso, eu me questionava muito, sabe? Por que eu tô passando por tudo isso e como eu posso olhar para tudo isso de uma maneira positiva. E hoje eu consigo ver em tudo isso um propósito para que hoje eu possa também falar sobre isso para outras pessoas. Eu sempre vi muitas pessoas falando sobre emagrecimento na internet, por exemplo, mas pessoas que nunca foram acima do peso. Pessoas que têm ali, de repente, um estilo de vida desde a infância ou uma genética que as favoreceram e que não passaram por esse processo de estar super acima do peso e ter que emagrecer e de maneira natural. Então, pra mim foi muito válido e foi isso que me trouxe até aqui. Porque a aplicação desses princípios, a mudança no curso da minha mentalidade, dos meus comportamentos, foi o que transformou toda a minha vida. Existe um caminho ainda, eu acho que a gente é sempre assim, né? Tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. E tá bom, mas pode melhorar. Mas do que era para o que é, como hoje eu lido comigo, com os meus hábitos, como isso se construiu, como eu fiz para que tudo isso chegasse aonde eu estou hoje em relação aos meus hábitos, foram processos, tentativa e erro. E eu acredito que quando a gente passa por um caminho e aí vem alguém que nunca passou por aquele caminho e você fala assim, olha, eu já passei por aqui, se você virar aqui à esquerda, você vai chegar exatamente aonde você quer.
Mas antes, talvez, eu tenha que ter virado para a direita, ido reto e errado o caminho várias vezes. Então, a minha intenção aqui é te ajudar a chegar onde você quer de uma maneira mais fácil. Eu não falo só sobre emagrecimento, porque não foi só isso que mudou na minha vida. Talvez isso seja mais nítido para as pessoas de fora, né? Mas a minha emoção mudou completamente, os meus relacionamentos, inclusive com o meu marido, mudou completamente. A minha vida financeira, porque grande parte de tudo que eu vivia, eu descontava num descontrole financeiro e isso foi mudando. E é muito engraçado porque quando a gente começa algo, a gente falha muito. E a gente acha que porque a gente falha, a gente precisa parar. E eu me lembro várias vezes que eu falava pro Guilherme, olha, eu comi isso hoje, mas amanhã eu recomeço a minha dieta. Amanhã eu recomeço. E no começo, que era uma dieta, hoje se tornou um estilo de vida. Eu gastei hoje, mas amanhã eu não vou gastar. Semana que vem eu não vou gastar. E eu costumo brincar que no começo eu adotei a mentalidade dos alcoólicos anônimos, que é não coma hoje, não gaste hoje, não faça isso hoje. Eu falava assim, hoje eu não vou comer um chocolate. E eu me comprometia com aquele dia. E no outro dia eu me comprometia com aquele dia. E eu fui conseguindo construir essa mudança de comportamento e de hábito. Eu ainda como, de vez em quando. Ainda gasto de vez em quando. Nunca mais de maneira descontrolada. Porque eu acredito que a gente vai moldando o nosso comportamento. Mas eu não deixei de fazer, só que hoje eu faço de uma maneira que não me afete. Que não afete o meu estômago, que não afete o meu peso, que não afete o meu financeiro. E foi melhorando. Então eu queria trazer isso pra vocês, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes a gente quer ter esse radicalismo. E talvez num primeiro momento ele seja importante pra uma virada de chave na sua vida. Mas ele não se mantém. Pelo menos eu não consegui manter e vejo que as pessoas que tentam ir por esse caminho, amanhã eu vou acordar e vou mudar tudo. Amanhã eu vou acordar e vou começar a ler, vou ir pra academia, vou mudar toda a minha alimentação, todos os meus hábitos alimentares e amanhã eu vou ser uma pessoa de paz. Amanhã pode me xingar do que for, eu vou ser uma pessoa de paz. A gente, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente é muito guiado pelo nosso inconsciente e pelo que é construído lá. Então a decisão consciente de mudar, ela não é necessariamente o todo para que você mude um comportamento. E foi por isso que eu fui estudar psicanálise. Porque todo o nosso comportamento, ele é moldado dentro do nosso inconsciente. Então quando a gente quer mudar um comportamento, a gente traz ele para o consciente, muda e devolve ele para o inconsciente. Mas isso é um processo. A não ser que aconteça algo extremamente traumático, você não vai mudar do dia para a noite o seu comportamento. Isso é extremamente difícil. E aí é onde eu entendi algo. Que é muito mais fácil você ter um caráter cristão do que princípios. Do que princípios cristãos, princípios milenares. E aí eu chamo de princípios cristãos porque eles estão dentro da Bíblia. Eu não conheço a história de nenhum homem ou mulher, e eu já, assim, li N livros, eu amo ler, sou uma entusiasta da leitura, que falou, olha, fiz isso, isso e isso, e não estivesse dentro da Bíblia em algum lugar. Então, é muito mais fácil você viver esse caráter e você abrir mão de um pecado, de alguma coisa, do que você mudar a sua mentalidade e o seu comportamento. E a maioria das pessoas nem sabem que essas regras do jogo existem. E estão jogando sem regras e nem sabem muitas vezes que estão jogando. Isso que é o mais complicado de tudo isso. E é por isso que eu decidi compartilhar minha história. Para dizer para você que o problema não tá em você. O problema tá que muitas vezes a gente não sabe das regras do jogo. A gente não sabe que existem princípios que vão nos ajudar a zerar a vida e a fazer as coisas darem certo. Não é fácil, é muito simples, muito, muito simples. Mas eu sempre digo que
Algo pode ser simples, mas não necessariamente é fácil. E geralmente o que é simples não é fácil, muito pelo contrário, é extremamente difícil. Mas tem como. Tem como fazer com as dicas certas, com a mentalidade certa, com o caminho certo, dá pra fazer. Com certeza dá pra fazer. Então é isso. Como prometido, trouxe aqui a história pra vocês. Esse foi o grande motivo que me fez compartilhar tudo isso, porque muitas pessoas não têm nem ideia de tudo isso que eu tô falando. E se você quer saber mais sobre esses princípios, sobre dicas de como aplicá-los na sua vida, me segue, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha, né? Você sabia desses princípios? Você sabia que existe uma diferença entre caráter e princípio? Qual é a sua maior dificuldade para viver esses princípios? Comenta comigo aqui embaixo. Quero ter essa troca com vocês. E quero, da melhor maneira que eu puder, tentar ajudar vocês para que a gente consiga juntos desenvolver uma vida muito mais saudável e muito mais leve.